Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do programa Aprendendo Mais sobre negócios. Bom, hoje vamos falar sobre a questão da desorganização. Nossa, eu sou muito desorganizada na minha produção, não sei como sair disso. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cassulo, eu sou nutricionista, proprietária da Naturale Marmitaria. E através desse canal eu tenho ensinado mulheres, né, que gostam de cozinhar ou donas de casa, né, que gostam de cozinhar também, a faturar R$ 8.000 vendendo comida congelada de dentro de casa. Sou apaixonada, né, por esse tema, né, empreendedorismo e alimentação saudável. E hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência e esse tema que muitas pessoas me falam, né? Ai, Fernanda, como dar tempo, como dar conta aí de uma rotina diária, sendo que eu sou muito desorganizada, né? Então, sobre a organização aí do seu dia, do seu ambiente de trabalho. Bom, como eu falei, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência, porque eu não sou uma profissional organizer, né? Então, existem profissões que ensinam as pessoas ou que vão até a casa das pessoas para fazer essa organização. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é muito mais uma rotina do dia a dia, né? Então, de toda aquela experiência que eu já tive, que eu passei, que a gente, né, tem aqui na nossa rotina, no nosso dia a dia, é passar um pouquinho disso para vocês também, tá? Então, o tema, né, da organização ou ser desorganizada, ele é muito amplo e ele vai muito além, né, de só a cozinha. Mas o que a gente vai focar é justamente isso: você conseguir se organizar para você melhorar o seu tempo e a sua produtividade e também ter um ambiente de trabalho um pouco mais tranquilo para você conseguir desenvolver aí as suas marmitas, tá? Ah, Fernanda, mas eu faço as minhas marmitas de dentro de casa mesmo, né? Então eu preciso dessa organização? Sim, gente, vocês precisam ter essa organização, mesmo trabalhando da cozinha de casa, mesmo sendo dentro de casa, porque você vai ganhar tempo e vai conseguir ter melhor produtividade, tá? Então, antes de você iniciar, né, o seu projeto, enfim, se você ainda não está trabalhando com isso, o que é importante? Você fazer primeiro uma reflexão e um desapego, né, daquilo que você tem em casa, fazer uma limpeza no seu ambiente, olhar para objetos, utensílios que você tem ali dentro da sua cozinha e ver se aquilo faz sentido para você, né? Se você tem uso daquilo, se você faz uso daquilo, se aquilo vai te agregar alguma coisa aí na sua rotina diária de produção, se aquele utensílio já não está ultrapassado ou se ele está quebrado. Então é importante você primeiro fazer essa reflexão e conseguir fazer essa separação, né? Então, itens que estão quebrados, mas dá para consertar, para você usar. Por exemplo, um liquidificador que quebrou o copo. Dá para você comprar outro copo, às vezes sai um pouco mais barato você comprar um outro copo de liquidificador do que comprar um liquidificador novo. Então, pensar um pouco nessas questões desses equipamentos que você tem em casa, nos utensílios que você tem em casa para você conseguir se organizar, tá? Um outro ponto é, por exemplo, assim, o meu ambiente é muito pequeno, a minha cozinha é muito pequena. Como que eu devo pensar na questão de organizar para poder ter uma bancada ou uma mesa para eu conseguir montar as minhas marmitas? Porque realmente isso é importante, você ter aí um espaço, né, ou uma bancada, ou uma mesa que você, ou o próprio armário, aqueles armários que são prateleiras, então tira, né, toda aquela parte de utensílios que você deixa em cima do seu armário, se, por exemplo, você não tem uma bancada, e ali você pode transformar em uma bancada, o seu próprio armário pode virar esse apoio para você na sua produção do dia a dia. Então, por isso que é importante você ver o que você tem ali, faz esse desapego, o que tiver bom e você não tiver usando mais, faça uma doação, né, para quem realmente possa utilizar isso. Se tiver ruim ou tiver quebrado,
não tem conserto, então joga fora para você, às vezes, desentulhar. Às vezes a gente fica guardando tanta coisa dentro de casa e isso acaba segurando também essa energia, né? E às vezes a gente não consegue colocar um projeto em prática justamente por isso, tá? Então faça essa primeira seleção, né, desses itens e utensílios que você tem aí na sua casa, e aí através deles você vai conseguir abrir espaço. Conseguir abrir espaço, conseguir organizar, faça uma arrumação desses armários, né? Veja o que cabe dentro de armário, porque se você já tirou bastante coisa, potes, plásticos que você não usa mais, coisas que estão quebradas, tipo um prato, um copo quebrado, joga tudo isso fora, porque isso vai ocupar muito espaço na sua cozinha e isso vai te limitando cada vez mais para crescer a sua produção, tá? Então, pensando que a gente está começando dentro de casa, a gente precisa fazer toda essa organização antes de começar, tá bom? Feito tudo isso, separei, né? Fiz uma faxina na minha cozinha, agora tá tudo em ordem. Se a minha cozinha ela é muito pequena e ela não tem armário suficiente para eu guardar esses utensílios, arrume algum outro espaço, de repente numa estante na sala ou numa parte do seu guarda-roupa para você conseguir guardar esses utensílios, para você liberar espaço dentro da sua cozinha, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a minha cozinha é tão pequena, mas como que eu vou fazer, né, marmita para vender lá de dentro da minha cozinha? Gente, é organizar que dá para fazer, tá? Então, eu sei que às vezes do outro lado eu já passei por isso, né? De falar assim, nossa, as pessoas falam tanto isso, é porque as pessoas não estão na minha pele, porque não dá para fazer. Então, às vezes a gente fica criando bloqueios no nosso dia a dia e isso faz a gente parar, faz a gente não dar continuidade nos nossos projetos. E isso acaba sendo ruim, né? Então é importante a gente fazer toda essa organização, fazer todo essa limpeza da cozinha, né? Se, por exemplo, o azulejo ele tá mais sujo, eu não consigo limpar. Então, gente, faça. Peraí, deixa eu só organizar aqui que eu acho que parou o áudio. Deixa eu voltar. Deixa eu só eu bloquear aqui. Que eu esqueci. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Bom, eu não sei se meu áudio tá saindo aqui de novo, tá? Quem tiver por aqui, manda para mim uma informação se vocês estão me ouvindo ou não, tá? Pessoal aqui do YouTube também, eu tive um probleminha que travou aqui o Instagram, mas eu já voltei. Bom, vamos lá. Queria saber só se tá no Instagram o áudio tá funcionando, mas vamos tocar aqui pelo YouTube também, tá? Bom, então eu estava falando justamente isso. A gente precisa, e às vezes a gente tem esse bloqueio tão grande de mas eu não consigo. A minha cozinha é pequena. Gente, é organizar. Então vamos supor assim: eu não tenho dinheiro para pintar minha cozinha, para começar a fazer. Gente, é fazer uma limpeza, né? Pega ali produtos de limpeza específico, água sanitária, aquele limpador multiuso. Faça essa diluição e verifique se está, né, se limpando de repente a parede, faça uma boa limpeza dentro da sua cozinha. Vai parecer nova e você vai gostar de trabalhar num ambiente limpo e organizado, tá? Então façam esse exercício, né? Coloque para fora tudo aquilo que você não está usando. Depois que você fez toda essa organização, fez essa limpeza, aí é hora de você arrumar o seu armário para você começar a fazer o seu estoque, né? Então, o que é importante? Ter um espaço separado para você guardar, né, os insumos, a sua matéria-prima
que você vai usar para fazer as suas marmitas, né? Então, tenha um espacinho ali no seu armário, faça etiquetinhas mesmo, manual, colocando utensílio, colocando equipamentos, colocando o que é estoque, estoque seco. Assim você já começa da forma certa. Você já começa organizado. E assim você tem mais economia do seu tempo também, tá? Então, por isso que é muito importante a gente primeiro pensar em toda essa parte inicial dessa organização. Depois do desapego, né? Faça aquela faxina no ambiente, você vai se sentir como se estivesse num lugar novo. Você vai ver, é tão gostoso passar por isso que você vai sentir assim que tivesse como se você estivesse num lugar novo, você vai querer manter essa limpeza e organização. Então, essa questão do desapego, desse faxinão antes de começar, isso faz você se identificar, né, com aquele lugar. E aí você sempre vai criar rotinas novas para conseguir manter esse ambiente tranquilo, limpo, não é? Então, independente do espaço que você tenha, se a sua cozinha é pequena, se a sua cozinha é grande, você precisa fazer essa organização. Depois de tudo limpo, veja onde você vai guardar cada coisa. Então, como eu falei, se às vezes você não tem espaço ali na cozinha, guarde na sala, guarde, né, no quarto, mas assim, tenha em mente aonde estão os seus equipamentos para você usar no seu dia a dia, tá? Faça as etiquetinhas, né, para colocar ali no seu armário para você identificar o seu estoque, tá? E aí a gente vai pensar em alguns benefícios dessa organização. Então, quando a gente pensa que sim, que a gente pode ter, né, muitos benefícios relacionados aí a essa organização do seu ambiente, você consegue ser mais produtivo, tá? Então, um dos benefícios é esse, você ter o entendimento onde estão as suas coisas para você conseguir ser mais produtivo. Então, muitas vezes a gente não precisa somente ter dinheiro para investir, ter uma cozinha super, hiper, mega equipada, mas você começando dentro de casa, com tudo limpinho, tudo muito organizado, você vai conseguir ir longe também, tá? Então, quando você entende esse objetivo da organização, você sempre tentará manter o ambiente organizado, porque você sabe que é difícil, né, parar para organizar. Então, isso faz com que o seu dia ele seja mais, ele renda mais, o seu tempo ele tenha, você consiga se organizar melhor, tá? Ele seja mais produtivo. Pois você não se estressa tanto, né? E não perde tempo procurando o que realmente você procura. Porque, por exemplo, se você tem uma gaveta de utensílios, você joga as coisas lá dentro, você fica ali muito tempo procurando alguma coisa. Aí você acha. Aí daqui 2 minutos você precisa procurar mais alguma coisa. Aí você acha. Se você tem tudo organizadinho, aqueles separadores ou caixinhas, né, que você consegue colocar para guardar esses utensílios dentro da sua gaveta. Isso faz com que você ganhe tempo, porque você vai saber exatamente onde está. Então, é só abrir a gaveta, tá naquele canto, uma faca, por exemplo. É só abrir a gaveta, embaixo tem um fouet, por exemplo, tá? Então, isso vai fazendo o seu dia se tornar mais prático e você não esquece das coisas que você está fazendo, porque às vezes você perde tempo procurando um utensílio que você acaba se perdendo, né, naquela sua rotina de pensamento também, tá? Então tem a sua ficha técnica, a sua receita ali da produção que você está executando e tenha também esses utensílios de fácil acesso, tá? Isso é muito importante, gente. Parece bobeira, parece que ai, não tenho o que falar. Realmente isso faz diferença no dia a dia, tá? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Fernanda, mas isso para quê, né? Vocês vão ver que se vocês aplicarem isso na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, isso começa a dar um resultado bacana e um resultado rápido também de economia de tempo, tá? Quando você organiza, né, o seu tempo, você faz ali a sua listinha que a gente tanto fala para vocês, nada mais é do que você determinar o que você vai fazer, né? O tempo que você pretende gastar em cada uma das atividades e ter uma sequência disso. Tem gente que é muito detalhista e gosta de fazer assim uma lista
de cada uma das atividades que vai fazer e o tempo que ela vai começar e o tempo que ela vai iniciar. Eu ainda não consegui ser tão detalhista assim, mas lá no meu planner, na minha agenda, eu coloco todas as atividades do dia e conforme eu vou fazendo, eu vou pintando. Então, eu tento colocar por ordem de prioridade ou que, por exemplo, eu coloquei uma ordem de prioridade, mas eu dependo de outras pessoas ou outras coisas. Depende de uma resposta de um programa, por exemplo, para executar lá uma tarefa. Então, eu sei que aquilo não depende só de mim. E aí, eu vou fazendo as outras coisas que estão ali na lista como prioridade também, tá? Então, por isso que é importante vocês terem essa listinha e organizando ali conforme a rotina de vocês. Quando a gente pensa no ambiente, né? Quando você organiza o seu ambiente de trabalho e deixa tudo limpo, é muito mais fácil você manter, tá? Cria a sua rotina. Então, por exemplo, cada vez que você fizer uma preparação, é importante que você já terminou aquela preparação, guarde aquela matéria-prima para não ficar exposta em cima da bancada, de uma pia, de uma mesa, já organize, né? Se você vai deixar essa preparação esfriar ou se você vai precisar guardar já na geladeira. Deixe já a bancada ou a mesa limpa para uma próxima produção. Então, por exemplo, assim, eu coloquei arroz e feijão para cozinhar. Então, eu usei a minha mesa para colocar ali o feijão para escolher o feijão. Então, eu deixei o feijão ali de canto em cima da mesa. Coloquei ele para cozinhar. Então, eu já coloquei ele para cozinhar. O que eu vou fazer? Depois que eu coloquei ele, o arroz para cozinhar, eu volto lá na minha bancada, recolho aquela sujeirinha, passo um pano, jogo no lixo e vou fazer uma outra atividade. Terminei de cozinhar o feijão, já vou refogar na mesma panela. Terminei de refogar, preciso colocar ele para resfriar. O que eu vou fazer? Enquanto eu coloco ele na geladeira, eu vou lavar aquela panela para já deixar ela limpa para eu cozinhar o frango, por exemplo, tá? Então é essa questão de organização e limpeza que você precisa fazer, porque senão o que vai acontecendo? Tem muita gente que gosta de trabalhar assim, não tenho nada contra, mas é que acaba se perdendo um pouquinho, tá? Faz tudo primeiro e depois vai lavar aquele monte de louça. Só que se você precisa de alguma determinada coisa, alguma panela, por exemplo, você precisa parar o que você está fazendo, lavar aquela panela que já poderia ter sido lavada antes de você começar aquela atividade. Às vezes você tem alguma coisa já no fogo que está esperando algum utensílio, tá? Então isso acaba te atrapalhando um pouquinho. Então terminou uma produção específica, né? Que nem a do arroz, feijão, tirou da panela, pôs para descansar, para depois você montar as marmitas, já vai lavando essas panelas, já vai lavando a colher que você usou, a faca, a tábua que você usou para cortar os temperos, porque aí você vai deixando isso limpo, e aí conforme você for fazendo as outras preparações, aqueles utensílios já estão limpos, e aí é só você pegar e reutilizá-los novamente, tá? Então você não precisa ter 10, 20 panelas, você pode começar com 2, 3 panelas, só que você precisa criar essa rotina de organização para você conseguir dar tempo de conseguir fazer tudo, né? Falando assim, parece que, nossa, Fernanda, você está falando umas coisas que não faz sentido. Mas, gente, faz todo sentido. Essa parte da organização, ela é muito importante para você conseguir ter uma rotina mais organizada, tá bom? Um outro ponto importante, no meu caso, né, eu nunca consegui ser uma pessoa muito organizada. Até que um dia uma amiga veio, eu vou dar um exemplo do meu quarto para vocês. Essa minha amiga veio e ela é personal organizer. Ela fez uma organização, porque o que eu fazia? Eu não sabia como selecionar as coisas, como organizar. Eu simplesmente guardava dentro do guarda-roupa para tirar do meio do caminho. Era esse o meu objetivo. Tipo, eu tinha a gaveta das minhas lingeries, tinha uma gaveta de meia, tinha uma gaveta de camiseta que dava para dobrar. E aí eu ia entulhando tudo ali, sabe? Eu não tinha uma forma de organizar. Quando ela me ensinou alguns princípios da organização para você ter facilidade, economia de tempo e rotatividade naquilo que você pode usar, eu comecei a entender
E depois que ela veio aqui, eu nunca mais baguncei as minhas coisas. Às vezes a gente precisa desse empurrãozinho. Ah, Fernanda, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma personal organizer. Ok, gente, mas tem muitas dicas boas, tem muitos profissionais bons na internet dando conteúdo gratuito também, que você pode usar esses princípios para dentro da sua cozinha, né? Então, aonde você vai guardar os equipamentos, aonde você vai guardar seus potes, aonde você vai guardar seus pratos de vidro, seus copos, como que você deve organizar uma gaveta de talheres, tá? Então, isso é importante para você ter essa economia de tempo. Então, que nem no meu caso lá do meu guarda-roupa, ela me ensinou a separar por cor e depois também separar por ordem de tamanho de manga as blusas, por exemplo. Então, toda vez que eu vou procurar, eu vou primeiro pensar, o que eu quero pôr? É uma blusa de manga, é uma camiseta de manga comprida? É uma camisetinha de manguinha, que nem essa que eu tô hoje? É uma regata? Então, primeiro eu vou pensar em que tipo de roupa que eu quero colocar. E aí depois eu vou olhar as cores, né? Porque às vezes eu não sei o que eu quero pôr ali. Tem já coloquei a calça, mas às vezes na blusa eu fico com dúvida, né? Então eu vou olhar e vou ver o que realmente eu quero de acordo com essa organização, porque hoje ficou muito mais fácil, tá? Então, essa foi só uma dica para vocês entenderem o quão é importante essa organização que a gente tanto fala para vocês, tá? E aí, a gente tem que trazer isso para nossa prática e para o nosso dia a dia, né? Quando eu falo para nossa prática, é para nossa cozinha, né? E para o nosso dia a dia é a nossa rotina. Então, a gente tem que adaptar alguns passo a passos que são importantes para a gente conseguir ter sucesso na nossa organização e depois no nosso resultado final, que é na nossa produção das marmitas, tá? Você não precisa, né, de um organizador, basta você procurar, tá? E às vezes você também não precisa gastar dinheiro comprando utensílios, a gente vai aproveitar o que a gente tem em casa, tá bom? Isso é o princípio básico. E assim como eu falo para vocês, vocês não precisam ter um investimento grande para vocês começarem a produção de marmita, vocês precisam ter algum tipo de reserva, algum dinheiro para vocês começarem a comprar coisas básicas, como, por exemplo, a etiqueta, como, por exemplo, as embalagens, algum insumo, né, que você precisa, por exemplo, na minha casa eu tenho arroz, feijão, óleo, sal, então dá para fazer o básico. Tenho um frango, mas não tenho uma carne. Precisaria comprar, de repente, eu tenho batata doce, mas eu precisaria comprar um brócolis, por exemplo, entendeu? Então, comprar o mínimo de coisas para você começar a vender, para você levantar mais dinheiro e aí fazendo esse dinheiro girar. E é como o nosso mentor fala para a gente, fazendo montinho, montão. Então, eu tenho um pouquinho para investir. Então, aquele pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou investir, vou comprar as embalagens e vou comprar uma carne. Vendi as minhas marmitas, consegui ganhar um pouquinho a mais, né? Então, de um mini, eu consegui passar para o nível 1. Então, eu vou fazer mais produtos, vou comprar, né? Se eu ainda tenho as embalagens, eu vou usar o que eu tenho, senão eu vou comprar mais um pouquinho e vou fazer, vou tirar foto, vou oferecer para mais pessoas. Aí a gente conseguir um pouquinho maior. E assim a gente vai crescendo, tá? Então, são esses princípios que a gente precisa ter internamente, porque muitas pessoas falam, eu não tenho dinheiro, mas assim, não fazem nada diferente para levantar esse dinheiro, gente. O mínimo que a gente precisa é comprar coisas para a gente começar a produzir, tirar as fotos, vender. Começou a vender, isso não vai parar. É uma cadeia produtiva, né? Então, às vezes, tem gente que consegue focar e se dedicar a isso de uma forma tão suave que em um mês consegue um faturamento bom, tá? Então, é isso que vocês precisam entender e tirar um pouco dessa questão. Eu não tenho dinheiro. Eu não consigo começar porque vamos começar com o que a gente tem em casa. E o primeiro ponto é organização. É a gente fazer aquilo que tem em casa rodar. É fazer aquilo que a gente tem em casa acontecer. E é dessa forma que você vai conseguir, tá bom? Então, assim, como que a gente vai fazer?
Primeiro ponto, fez todo o desapego, fez a limpeza, a organização da sua cozinha, agora ela está pronta para você começar. Eu vou fazer uma lista dos insumos que eu tenho em casa para eu começar a minha produção, né? O que vai faltar? O que eu preciso produzir? Estou fazendo teste, eu preciso tirar foto, né? Vai pedindo dicas para as pessoas, vai olhando aqui no nosso Instagram, a gente tem um monte de dica também para passar para vocês, tá? Então, vão procurando, não tenham preguiça. Entenda como vai ficar depois o seu espaço, né? E o que ficará em cada, os utensílios, equipamentos, o seu estoque, o que vai ficar em cada pedacinho ali do seu espaço. Identifique com as etiquetas, ainda mais se você está fazendo em casa e tem outras pessoas que moram ali. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai organizar, você vai ficar cansado organizando, limpando, vem alguém bagunça, deixa sujo, tira do lugar. Então, converse com a pessoa, olha, eu vou começar a trabalhar aqui dentro de casa mesmo, vou começar a produzir as minhas marmitas, eu preciso da sua ajuda. Então, deixa a minha cozinha organizada, né? Estou tentando deixar de uma forma para eu conseguir trabalhar e ser ágil. Então, se você não sabe onde guardar, deixa em cima da pia que depois eu guardo, deixa a louça limpa que depois eu organizo, tá? Combine com as pessoas que estão morando ali com você a melhor forma para você trabalhar, porque às vezes a pessoa trabalha fora, ela vai deixar tudo bagunçado, vai sobrar para você. Aí o que tem que acontecer? Você precisa primeiro limpar toda a cozinha, organizar para depois começar o seu dia de rotina. E aí você já acaba começando cansada, tá? Então sente com quem mora com você, com a sua família, explique o que você está fazendo para melhorar a sua fonte de renda, para ajudar a pagar as contas dentro de casa, mas que você precisa do apoio da sua família também. Se eles não te apoiarem na questão, ai, vou te ajudar com dinheiro, né? Vou te ajudar a vender, não tem problema, mas deixe o seu ambiente, a sua cozinha organizada, tá? É isso que você precisa deixar claro, né? Para que as pessoas entendam o que você está fazendo para você melhorar, né? A sua vida financeira, a sua vida pessoal, você se sentir valorizada. Então, são pontos muito importantes também, tá? Cria a sua rotina para fazer, né? E já limpar. Conforme, que nem eu falei, conforme você vai fazendo, você vai produzindo e já vai deixando limpo aquele ambiente, aqueles utensílios. Assim, quando você terminar a produção, não terá aquela pia imensa de louça e ainda vai precisar parar a cada 5 minutos para ficar lavando aqueles utensílios que você precisa, tá bom? Faça sua lista de prioridades no seu dia, né? Assim você executa exatamente o que você precisa, sem parar de perder tempo, né? No seu dia a dia. Então, gente, é isso muito da organização, tá? Essa questão do conversar com as pessoas que estão com você, né? As pessoas que moram com você, é muito importante para que você defina aí exatamente o que você precisa, o apoio deles, se as pessoas não querem te apoiar ou são contra você fazer isso, que pelo menos eles te ajudem a deixar as coisas, né? A louça lavada, você está fazendo a comida ali para o dia a dia, então é importante que pelo menos eles colaborem o mínimo possível com você, tá? Se são as pessoas que trabalham fora e aí arrumam desculpas para não te ajudar, pelo menos coloque isso como uma regra. Entrou dentro da cozinha, né, lave a louça, deixa as coisas organizadas para eu conseguir trabalhar depois dentro desse ambiente de trabalho e de produção, tá? Gente, espero que tenha inspirado bastante gente. Espero que vocês corram aí para fazer a organização de vocês, tá? Isso é muito importante para você começar da forma certa. E aí, assim, siga a gente aqui no Instagram, no YouTube, né? A gente está com um canal no YouTube também. Ativa lá o sininho, que a gente está com um monte de coisa legal acontecendo e trazendo aqui para vocês, tá? E aí, acompanhe a gente. Se tiver alguma dúvida, deixa anotado aqui embaixo que a gente entra em contato, né? A gente responde rapidinho para vocês e a gente vai continuando e a gente vai se falando. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu gosto muito de falar sobre ele, eu também aprendo muito, né? É o que eu falo, a gente não vem sabendo tudo. Então, cada dia, novo passo é um aprendizado, tá?
E a gente dividir isso com vocês através desse canal é justamente isso, para mostrar que dá para acontecer, gente. E esse dá para acontecer é começar mesmo de dentro de casa. E não ter medo, sabe? Muitas pessoas têm medo de julgamento, têm medo de não dar certo. A gente, estando dentro de casa, se não deu certo, é só a gente repensar, reorganizar, fazer novamente para a coisa acontecer, tá? Então não se bloqueie e bora começar junto com a gente. Até mais, pessoal!